Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um. Queridos, hoje, terça-feira, estamos a um dia de começarmos a quaresma com a quarta-feira de cinzas. E, minha gente, vamos viver essa quaresma de maneira diferente, né? Vamos nos deixar envolver pela graça de Deus, vamos silenciar, vamos jejuar, vamos colocar a nossa vida espiritual em dia. E vamos nos deixar envolver pela bondade do nosso Senhor. Queridos, hoje o Evangelho nos prepara para isso. E nos prepara como? Nosso Senhor está no barco com os discípulos, eles têm apenas um pão, e eles começam a discutir sobre isso. E o nosso Senhor vai e pergunta para eles: vocês ainda não compreenderam? Vocês ainda não entenderam? Vocês se lembram quando aquelas pessoas estavam com fome e houve aquela multiplicação dos pães? Quantos cestos sobraram? Eles disseram 12. E da outra vez, quantos cestos sobraram? Eles disseram 7. E Jesus volta a pergunta: e vocês ainda não entenderam? E nós? Quando ouvimos esses relatos, o Senhor só tinha um pão. Aqui, minha gente, é interessante a gente notar que este um pão é Ele, Jesus. Ele é o pão verdadeiro. E quando nós nos alimentamos dele, sobra tantas coisas, tantos pães, porque nós vamos refletir Ele no meio do mundo. Nós vamos dar ao Senhor, ao mundo, aquilo que o Senhor está em nós. Nós vamos dar ao mundo o que está em nós, que é o Senhor. Por isso um pão no barco. Um pão é o Cristo, o barco é a igreja. Então nós vamos, como igreja, dar ao mundo, dar às pessoas o verdadeiro pão, o pão da vida. Esta é a grande compreensão. Este é o jeito da gente poder viver no meio do mundo. Com Jesus, distribuindo Ele para as pessoas. E na igreja, porque fora dela não é possível. Fora dela a gente encontra tudo isso que está por aí. Na igreja nós encontramos o pão da vida, que é o Senhor. Na igreja e com o pão da vida a gente consegue partilhar abraço, fraternidade, solidariedade. A gente consegue partilhar a Eucaristia, que é o próprio Senhor. A grande multiplicação dos pães, o verdadeiro sinal da multiplicação dos pães é a Eucaristia. É o Senhor que se dá sem terminar. Nosso Senhor que se dá sem terminar. Portanto, quando o nosso Senhor dá a Eucaristia, se dá em alimento, Ele se dá de maneira total e completa, e esse alimento não se acaba. A grande multiplicação dos pães é a Eucaristia. Por isso o nosso Senhor pergunta para eles: e vocês ainda não entenderam? Será que nós já compreendemos isso? Que o nosso Senhor é o nosso único e verdadeiro alimento? E que Ele se multiplica para que ninguém passe fome? Deus abençoe, fiquem todos com Deus. E boa terça-feira, nos preparando para a quaresma.